Ok. Beleza, então, muito bom dia aí para todos vocês. E esse problema é que a gente vai discutir hoje, né? 478. Tem uma roda, temos aqui uma roda e tem 4 forças agindo nos pontos, né? Aqui nesses pontos tem essas forças, né? Podem imaginar vocês que são cabos que estão puxando aqui, amarrados aí nesses pontos da corda. Você tem aqui as dimensões das cordas e esses ângulos, eles servem para a gente saber em que orientação essas forças estão agindo. É sabido que o ângulo θ é 30 graus, esse ângulo aqui, ok? E o que estão pedindo é determinar o valor de F, a intensidade da força, essa aqui, essas duas, tal que é o momento resultante de binário, né? Seja igual a 100 newton por metro, seria a intensidade desse momento, no sentido horário, ok? Então, a gente vê que essas forças agindo sobre essa roda, elas são binários, né? Por exemplo, essa aqui forma um binário, essas duas forças formam um binário, são duas forças iguais em módulo e de sentidos opostos, beleza? E essas duas formam um binário, que são forças iguais e de sentidos opostos. São de 300 newton essas forças, ok? Logo, o momento de binário resultante, como essas forças todas estão no plano do quadro, estão aqui no plano do quadro, ou seja, o plano desse binário é o plano do quadro, e o plano desse binário é o plano do quadro, então o resultante vai estar, o momento resultante vai estar atravessando o quadro. Tá? Lembrem que o momento de binário de um binário sempre é um vetor que atravessa o plano do binário. Ok? Beleza, então, bom, primeiro, você pode analisar em que sentido está o momento de cada binário. Por exemplo, o momento do binário da força F vai estar no sentido anti-horário, né? Ok? Se você analisa em que sentido essa força tende a girar essa roda, é no sentido anti-horário. Aplicando a regra da mão direita, a gente pode descobrir que se esse binário tende a rodar no sentido anti-horário, então o momento estaria para fora, saindo do quadro. Tá? Então, o binário da força F causa um momento atravessando o quadro para fora. O binário de 300, ele tende a girar no sentido horário. Ok? Dá para ver que tende a causar uma rotação no sentido horário, logo aplicando a regra da mão direita, colocando esses dedos no sentido do momento, o polegar indicaria que esse momento estaria entrando no quadro. Logo você tem um momento saindo do quadro, outro entrando no quadro, e o resultante seria a soma vetorial desses dois vetores. O que está falando do problema é que o resultante é de 100 newtons por metro horário. Logo o resultante está entrando no quadro. Okay? Então, qual seria o valor da força F? Bom, o que a gente tem que fazer é fazer uma soma vetorial, né? O momento binário resultante, ele vai ser igual ao momento binário de 100, ou seja, o momento binário de 100, não, da força F, do binário definido pela força F, mais o momento de binário definido pela força de 300, ou pelo binário de 300. Né? Vamos indicar dessa forma aqui. É uma soma vetorial, são dois vetores, cada um em sentido oposto. Tá? Mas você já pode escolher uma convenção de sinais. Vamos escolher como positivo tudo que seja saindo do quadro. Tá? Ou seja, se o vetor está saindo do quadro, será positivo, se estiver entrando no quadro, será negativo. Tá? Bom, o que diz o problema é que
o resultante tem uma intensidade de 100 litros por metro horário. Se for horário, então está entrando no quadro. Quer dizer que o resultante é negativo igual a menos 100. Tá? O momento da força F ele é positivo, né? Porque a força F causa um momento anti-horário, logo está saindo do quadro, então seria positivo, enquanto que o momento de 300 é negativo, né? Ele estaria... Ok? E aqui a intensidade seria 100 entrando, aqui a intensidade seria a intensidade desse momento positivo saindo, e aqui seria a intensidade do momento de 300 entrando. E você pode escolher vários métodos para você determinar o valor da força, né? O método mais simples, nesse caso, é se você descobre qual é o braço desse binário e o braço desse binário, então o problema está resolvido. Olha só. Esse aqui seria igual a F, que é a força do binário, vezes o braço, vamos chamar de BF, o braço do binário da força. Ok? Aqui seria menos 300, que é a força do binário de 300, vezes o braço, vamos chamar de B300. Onde B300 seria o braço desse binário. O que é o braço de um binário? Bom, o braço do binário seria a distância entre as linhas de ação das forças, né? O braço do binário da força F seria a distância entre essas duas linhas. É uma distância que vai de uma força a outra caindo perpendicularmente, né? Se você consegue descobrir essa distância aqui, que seria BF, basta você colocar aqui e você vai ter a intensidade do momento da força F. Tá? B300 seria a distância entre as linhas de ação dessas duas forças, né? Você tem aqui a linha de ação dessa força, a linha de ação dessa força. Seria uma distância que vai dessa linha a essa aqui. Se você descobre essa distância, basta você colocar aqui e você vai ter essa intensidade. Vai ter essa intensidade, esse número. Tá? Logo, seria apenas resolver o problema por F. Ok? Esse é o método mais direto, se você conseguir descobrir os braços dos binários, tá? Mas eu não vou resolver o problema por aí, né? Eu vou usar o método das componentes, porque nem sempre você consegue descobrir essas distâncias, né? Esses braços. Tá? Tem situações onde determinar esses braços é muito complicado, e por isso eu vou usar o método das componentes, que é um método que sempre funciona e é um método muito simples, relativamente simples, né? A ideia é você projetar cada força na direção horizontal e vertical, ok? Seria cada força nas suas direções horizontal e vertical. Ok? Aqui vai ter essa componente e essa componente, né? Tá? E aproveitar o fato de que as componentes de um binário também formam binário, né? Por exemplo, a componente vertical, essa aqui, forma um binário com essa componente horizontal forma um binário com essa aqui, e assim também, né? Essa aqui forma um binário com essa aqui, e essa forma um binário com essa aqui, né? Tá? Esse método, ele é muito fácil de aplicar e ele garante que você pode resolver o problema bem, sobretudo se você tem forças inclinadas, como é o caso, né? Você tem forças, o binário são forças que estão inclinadas em ângulos arbitrários, né? Ok?
E a vantagem é que os binários das componentes é fácil de descobrir os braços. É muito fácil de descobrir o braço, por exemplo, desse binário, desse binário. Então, vamos lá. Como a gente faz? Bom, aqui seria menos 100 igual. Agora vamos a fazer a soma de cada um dos momentos do binário de cada componente. Vamos começar pela componente horizontal de F, depois a vertical, depois a horizontal de 300 e o binário da componente vertical de 300. Vamos começar por essa componente, a componente horizontal de F. Ah? Esse binário, ele é um binário, primeiro, é um binário anti-horário, causa uma rotação anti-horária, logo é positivo e vai ser igual à força do binário, que é F cosseno de 15 graus, vezes o braço desse binário. O braço desse binário é a distância entre as linhas de ação dessas forças. Essa distância aqui, ó. Distância entre as linhas de ação das forças. Essa distância. Que vai ser igual a essa mais essa. Ou seja, essa aqui é 0,3 cosseno de 30 mais 0,3 seno de 30. Ok? Alguma dúvida aí? Pergunta, né? Essa distância aqui. Que é essa mais essa, né? Essa aqui, aplicando através desse ângulo, sabendo essa distância, você determina facilmente. Tá? Agora, a componente vertical. Componente vertical também causa uma rotação anti-horário, logo também é positiva, e vai ser igual à força do binário. E o braço desse binário vai ser igual, olha só, é a distância entre as linhas de ação das forças. Essa distância aqui, ó. Essa distância. Que é essa aqui mais essa, que é 0,3 cosseno de 30, mais essa aqui, que é 0,3 seno de 30. Ok? Ok? Beleza. E já a gente resolveu o binário da força F. Agora vamos para o binário da força de 300. A componente vertical, repare, a componente vertical forma um binário cujo momento é zero, né? Porque essa componente vertical e essa componente vertical, elas formam um binário, mas são colineares. Elas não têm braço. Logo, essas forças não tendem a causar rotação sobre a estrutura, né? Simplesmente não causam muito. Então, para esse binário, apenas a componente horizontal é a que conta, né? E vai ser igual a 300 cosseno de θ, θ vale 30, seria cosseno de 30 graus. E o braço desse binário é a distância entre as linhas de ação da força. Essa distância aqui que vale seria 300 mais 300, 0,6. E esse binário ele tende a rodar no sentido horário, logo é negativo. Ele causa um momento entrando no quadro negativo. Ok? Bom, a pergunta é determinar F, tá? Que essa equação se satisfaga, né? Aí você faz as contas, igual a 100 isso aqui, e isso aqui implica, se você faz a conta aqui, você vai chegar que F vale aproximadamente 111 newtons por metro. É a resposta, né? Você pode ir lá no Solution e ver a resposta a esse problema. Alguma dúvida? Pergunta aí. Tem alguma coisa aí que não ficou clara?
Ok. Que outro método a gente pode usar para resolver o problema? Bom, você pode usar outro método para resolver o problema, e é o método em que você escolhe um ponto, que pode ser um ponto qualquer, tá? Pode estar na estrutura, ou pode estar em qualquer lugar. Pode estar, por exemplo, num dos pontos de aplicação da força, né? Das forças. Tá? Então, esse método, você escolhe um ponto e soma o momento de cada uma das forças por separado, né? Ok? Agora, a gente pode escolher um ponto e fazer, vamos chamar ponto O, e fazer a soma de todos os momentos de cada uma das forças em relação a esse ponto, e esse vai ser o momento resultante. Ok? Tá? Por exemplo, a gente pode escolher esse ponto aqui, o ponto central. Vou colocar o ponto O aqui. E logo, em relação a esse ponto, você determina o momento dessa força, mais o momento dessa força, mais o momento dessa força em relação a esse ponto, mais o momento dessa força. Ok? Se você faz essa conta aí, você soma todos os momentos de cada uma das forças, você deve chegar ao mesmo resultado, né? Ou seja, você deve chegar que para que o momento resultante seja igual a 100 horário, F tem que valer 111 Nm por metro. Ok? E você deve chegar ao mesmo resultado se, em lugar de escolher como esse ponto central, você escolhe qualquer ponto sobre a estrutura. Porque o momento binário é um vetor livre. Tá? Ou seja, o valor do momento binário, esse valor aqui, ele é independente do ponto que você escolhe para fazer o análise, né? Tá? Ok? Então, por exemplo, a gente escolhendo esse ponto aqui, você pode determinar o momento dessa força, de novo aplicando o método das componentes. Você decompõe essa força na horizontal e na vertical e determina o momento dessa força em relação ao ponto O como o momento dessa componente mais o momento desse. E a mesma coisa para cada força, né? O momento dessa força em relação ao ponto O você determina como o momento dessa componente mais o momento dessa, e assim por diante, né? Okay? Vou só ilustrar esse método aí. Em relação ao ponto O, o momento dessa força seria o dessa componente mais essa. Mas a componente vertical não faz momento em relação ao ponto O, porque é colinear, não tem braço, igual a zero. O momento dessa força aqui vai ser igual a 300 cosseno de θ. Aqui θ vale 30 graus. Vezes o braço dessa força em relação ao ponto O, que vai ser igual a essa distância, que é 0,3. E agora você tem que olhar para o sinal. Essa força tende a girar no sentido horário, causa um momento entrando no quadro, logo seria negativo. Menos. Ok? Olha só, aqui você tem que essa força causa em relação ao ponto O o mesmo momento que essa força, né? Também entrando no quadro, tem o mesmo braço, logo isso aqui, basta você multiplicar por 2, você vai ter o momento dessa força e o momento dessa força. Ok? Então, esse valor aqui computa o momento dessa força e desse. Agora vamos para cá, para essa força. Vamos para essa força, olha só. Em relação ao ponto O momento da componente vertical, horizontal, desculpem, vai ser igual a F cosseno de 15, ok? Seria o valor da força vezes o braço do momento. Seria a distância entre a linha de ação da força e o ponto. É essa distância aqui. Tá? A linha de ação da força e o ponto. Essa distância, que vai ser igual a 0,3 seno de 30. Tá? Essa distância aqui, que é 0,3 seno de 30.
E o sinal é positivo ou negativo? Olha só, né? Em relação ao ponto O, essa força tende a causar uma rotação anti-horária, logo é positivo, saindo do quadro. Tá? Mas reparem que é o mesmo momento que causa essa força aqui. O mesmo momento. Mentira, é errado, não é o mesmo momento. Tá? Não é porque o braço é diferente, né? O braço dessa força e essa distância. Ora, a componente vertical causa um momento igual a força seno de 15, seria 15 graus, né? Essa componente seria, a força seria F seno de 15, e o braço vai ser igual em relação ao ponto O a essa distância, que é igual a 0,3 cosseno de 30. Esse é o braço. E essa força tende a girar em relação ao ponto O no sentido anti-horário, logo é positivo, saindo do quadro. Ok? Agora vamos para essa força, essa componente horizontal e essa vertical. A componente horizontal, ela causa um momento também positivo, tende a rodar no sentido anti-horário, igual a F cosseno de 15. Ok? E o braço é a distância entre a linha de ação da força e o ponto O, que é essa distância que é 0,3 cosseno de 30. Essa distância é 0,3 cosseno de 30. E a componente vertical causa uma rotação também positiva, igual a F seno de 15 graus, e o braço dessa força em relação ao ponto O é a distância entre a linha de ação da força e o ponto O, que é essa distância aqui, que é 0,3 seno de 30. Pronto, e isso aqui tem que ser igual a resultante, igual a menos C. Tá? Se você faz a conta, F tem que dar exatamente esse valor aí. É a mesma coisa. Ok? Beleza? Alguma dúvida? Pergunta, pessoal? Esse era o problema que eu trazia para vocês. Deixo para vocês resolver o problema 479, né? Que agora seria se F tem um valor determinado, determine o θ esse aqui. Qual seria o θ? Para que o momento de binário resultante seja igual a zero. Bom, perguntas, dúvidas? Tudo certo? Então, beleza, eu vou explicar aqui a gravação. Fique à vontade aí.